Bom dia, primários! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Ainda não estamos lá no templo, mas não deixamos de ouvir a palavra de Deus e não deixamos de estudar na nossa Escola Bíblica Dominical. Então, estamos começando mais uma EBD online, né? E mais um domingo de escola bíblica. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, vamos falar com o Papai do Céu e pedir a Ele que abençoe nossa aula, né? Que abençoe tudo que nós vamos falar, nosso coração, nossa mente, para ouvir o que Ele tem para nos ensinar. Vamos orar, fechar os nossos olhos. Então, onde você estiver, feche o seu olho agora e vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigada por mais essa oportunidade que nós temos de aprender a Tua Palavra, Senhor, na Escola Bíblica Dominical Online. Quero te pedir, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor visite cada lar neste momento e abençoe cada primário e suas famílias, Senhor, que estão estudando mais uma lição, Senhor. Abençoa o seu lar, Senhor, supre todas as suas necessidades, ó Deus. Abençoa sua mente, seu coraçãozinho, para que esse aluno, Senhor, possa entender a tua palavra e guardar ela no seu coraçãozinho, para que não venha pecar contra o Senhor. Nos abençoa, nos ajuda em tudo, Pai, em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, né? Muito bem, falamos com Deus e vamos poder começar agora a nossa aula de hoje, da nossa EBD. Vamos lá, a nossa revista de hoje, a nossa revista, né? É uma viagem de aventuras. Estamos vendo a aventura que o povo de Israel está vivendo no deserto, certo? E nós já estamos hoje na 6ª lição. Essa aqui é uma revista de vocês, né? É uma revista do aluno. E o tema da nossa lição de hoje, olha só. Moisés também falhou. Olha o tema da nossa lição. Moisés também falhou. Já vamos ver que vai ter Moisés falhando na nossa lição de hoje. Em que será que Moisés falhou? É o que nós vamos aprender hoje, né? Tema: Moisés falhou. E o versículo, tia Adriana? O versículo está aqui embaixo para vocês memorizarem, guardarem aqui na mente e também no coração. Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Pois o Senhor corrige quem Ele ama, e Ele castiga todo filho que Ele aceita, que é todo que Ele aceita como filho. Então, Hebreus 12, 6. Pois o Senhor corrige quem ama e castiga todo que Ele recebe como filho. A gente aceita como filho, né? Recebe como filho. Mas eu vou deixar para você memorizar do jeito que tá na revista, tá bom? Vai ficar aqui na tela, está aí para vocês memorizarem esse versículo, tá bom? Como tarefinha, fica esse versículo para memorizar. Hebreus 12, 6, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula de hoje? Tia, onde está essa parte da viagem, né? Esse episódio da viagem de aventuras no deserto? Onde eu encontro isso na Bíblia? Porque eu não tenho uma revista, né? Tem crianças que não têm a revista, não foram no dia que a gente entregou a revista. Então, tá na Bíblia, né? Tá na palavra de Deus, no livro de Números, no capítulo 20, tá bom? Então, para aquelas crianças aí que ainda não receberam sua revista, a tia ainda não conseguiu mandar, né? Ou não tem crianças de outra igreja também que assistem a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Vazos de Bênção e não tem a revista, mas tá em Números, capítulo 20, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula? Então, vamos lá. Prestem atenção, porque Moisés também falhou. Que parte da viagem foi essa que Moisés também falhou? Vamos relembrar um pouquinho da aula passada? Na aula passada, nós vimos que Moisés escolheu 12 homens para serem espiões, né? Eles foram espiar a terra prometida. Quando eles voltaram de lá para trazer o relatório dizendo como que era a terra, eles assustaram todo o povo e não acreditaram que
que Deus poderia dar aquela terra, porque tinha homens gigantes, né? Tinha gigantes lá, e a terra as cidades eram muito fortificadas, tinham muros muito altos, ninguém poderia passar, e eles não acreditaram que Deus ia ser fiel para cumprir a promessa de entregar aquela terra para eles. E eles contenderam muito com Deus ali e fizeram o povo ficar contra Moisés, mas 2 homens chamados Josué e Caleb, eles acreditaram. Dos 12, só os 2 continuaram firmes e pediram para o povo não tentar a Deus, né? Não se voltarem contra Deus. Mas eles levaram pedras para atacar nos 2, né? Vocês lembram disso? Então, o que aconteceu? Deus falou que por aquele povo ter sido rebelde, reclamar muito e não acreditar, foi por eles não acreditarem em Deus, eles não entrariam na terra prometida. Aqueles homens adultos que tinham saído do Egito, eles iriam ficar no deserto, não iam entrar na terra prometida, por quê? Porque não acreditaram em Deus. Mesmo Deus já tendo mostrado tanta coisa maravilhosa para eles, tanta coisa que Deus já tinha feito ali no deserto, eles não acreditavam. Então, Deus falou que eles ficariam no deserto, né? E eles ficaram muito tristes por isso, mas nem por isso eles pediram perdão e se voltaram para Deus. Eles estavam na viagem ainda e os filhos, né, os filhos que tinham saído do Egito também já estavam grandes. Imagina só, a viagem durou 40 anos. Ainda não tem os 40 anos, tá? Quando eles vai durar 40 anos. Vamos lá, vamos você pensar mais ou menos que eles estejam já viajando há alguns anos, né? Mais de 12 anos, não sei quantos anos tinha nessa parte da viagem. Mas aqueles filhos que tinham saído de lá também já estavam grandes, né? Já estavam se tornando adultos no meio da viagem. E eles eram do mesmo jeito que os seus pais. Como, tia? Reclamões, não acreditavam, sempre estavam reclamando de tudo. Não acreditavam que Deus seria fiel a eles, né? E aconteceu no meio dessa viagem que eles estavam num lugar onde, no meio do deserto, onde não tinha água novamente. E o que eles fizeram? O que esse povo começou a reclamar, chamou Moisés e Arão, que eram os líderes, né, os irmãos Moisés e Arão, e começaram a reclamar, falando que eles iriam morrer ali no deserto de tanta sede que o Senhor tinha tirado eles do Egito para matar eles de sede ali no meio do deserto. Olha só, eles tinham esquecido de tudo que Deus já tinha feito por ele ali. Deus não deixou faltar água nenhuma vez. Sempre supriu, né, a necessidade de água e de comida para eles. Crianças, a Bíblia diz que até as roupas e os sapatos deles não se gastaram na viagem. Imagina só, eles andavam o dia, passaram esse tempo todo, dia e noite, andando no deserto, um sol, o calor, a areia. E a roupa deles não envelheceu, nem o sapato deles. Por quê? Porque Deus estava guardando eles em cada detalhezinho. É assim que Deus faz com a gente também. Deus cuida de nós em cada detalhe, cuida da nossa vida em cada detalhe. Israel era o povo de Deus. Deus cuidava deles também em cada detalhe, né? Mas eles continuavam reclamando, continuavam se voltando contra Deus. E Arão e Moisés foram até o Senhor pedir pelo povo, né? E eles já estavam muito cansados, muito chateados do povo toda hora ficar reclamando. Eu posso perguntar uma coisa de você? Você reclama da roupa? Você reclama da comida? Você reclama da sua casa? Você reclama da sua escola? Temos que ter muito cuidado com a reclamação. A Bíblia diz que nós temos que agradecer a Deus em tudo, né? Em tudo dai graças. Nós temos que procurar agradecer a Deus e não viver uma vida de reclamação, porque isso não agrada a Deus. E o povo de Israel reclamava muito. E então, quando Moisés e Arão foram falar com Deus, o Senhor falou para Moisés assim: Moisés, tem uma rocha e você vai falar para aquela rocha para ela dar água. Ou seja, o que Moisés tinha que fazer então para
levar água para aquele povo. Ele tinha que falar para a rocha, por exemplo, rocha, mande água, né? Ou saia a água da rocha, né? Em nome do Senhor Deus, era Deus que estava mandando. Moisés só precisava falar a rocha. Tudo bem? Moisés ouviu, né, o conselho, a ordem de Deus, que era para ele falar para a rocha que da rocha sairia água. Moisés estava muito chateado com o povo, que reclamava, que contendia, que brigava contra eles toda hora que algo faltava. E começaram a dizer que preferiam ter ficado lá no Egito, morrer no Egito, sendo escravo, porque lá não faltava água. Então, o que Moisés fez? Moisés lembrou, talvez, de quando eles reclamaram lá em Refidim, na nossa primeira lição, na lição número 1 da nossa revista, que eles reclamaram assim que saíram do Egito, eles reclamaram e Moisés bateu na rocha, né? O Senhor pediu para que Moisés batesse na rocha e que da rocha sairia água em Refidim. Então, Moisés talvez lembrou desse episódio e já estava muito chateado. E Moisés bateu 2 vezes na rocha. Pá, pá. E saiu a água da rocha. Mas foi isso que Deus mandou Moisés fazer? Não foi. Deus mandou Moisés e Arão falar a rocha. E Moisés bateu 2 vezes na rocha. Moisés falhou. Não era para ele ter batido, era para ele ter falado a rocha. Moisés desobedeceu a Deus. Mas o Senhor foi fiel, fez sair a água da rocha, né? E o povo se saciou da sua sede. Mas o Senhor falou para Moisés que porque ele desobedeceu, porque o Senhor pediu para que ele falasse a rocha e não batesse, Moisés e Arão não entrariam na terra prometida, em Canaã. Que triste. Logo Moisés, o líder que tinha trazido eles, que libertou eles lá do Egito, ia ficar de fora dessa herança, ia ficar de fora da terra prometida. Sim, por quê? Porque era o castigo, né? O Senhor quer que nós sejamos obedientes. Se o seu pai que te ama, se a sua mãe que te ama, pede para você fazer algo e você desobedece, o que vai acontecer com você? Você vai ser castigado, você vai ser corrigido pelo papai e pela mamãe. Ele vai deixar de te amar, o papai e a mamãe? Claro que não, vai continuar te amando. E depois pode até te dar aquilo que você pediu, né? Que você se arrependa, mas você vai ser corrigido. E Deus é nosso Pai, é assim que Ele faz com a gente. Aquele povo era o povo de Deus. Hoje nós somos também o povo de Deus porque nós cremos em Jesus Cristo, Filho de Deus. E é pela fé que nós nos tornamos filhos de Deus também. E Ele nos corrige quando somos desobedientes, assim como Ele fez com seu povo lá no deserto. E Moisés também falhou. Então, o castigo de Moisés foi ele e Arão não entrarem na terra prometida. E Arão também já tinha cedido de fazer um bezerro de ouro para o povo, né? Lá na nossa lição de número 4, né? Quando Moisés subiu no monte e Arão fez o bezerro de ouro para o povo adorar. Então, os dois não entrariam na terra prometida. Moisés, ele iria apenas ver, né? Ele iria ver o povo que ia entrar, iria ver a terra de Canaã, mas ele não iria entrar. Ele ia ficar de fora dessa terra, porque Deus, ele não quer a desobediência. Deus quer que nós sejamos obedientes a ele, acreditar na sua palavra. Eu entendo que Moisés estava muito chateado, porque o povo não parava de tirar a paciência dele, mas ele precisava ter calma. A Bíblia diz que Moisés era um homem mais manso, mais calmo, mas a paciência dele acabou para aquele povo que reclamava de tudo eles reclamavam. E por isso, porque Moisés perdeu a paciência, porque Moisés desobedeceu às ordens de Deus, ele falhou, batendo 2 vezes na rocha, onde era para ele só o quê? Falar, né? Isso mesmo, falar. Então, Moisés ficou de fora. Olha só. E essa foi a nossa lição de hoje. Curtinha, né?
Moisés, ele foi um servo usado por Deus, a Bíblia diz, na tarefa de conduzir o povo pela viagem no deserto. Mas Moisés falhou quando ele não obedeceu à ordem de Deus. E ele pecou. Por quê? Porque a desobediência é pecado. Desobediência é pecado. Não pense que, eu só desobedeci um pouquinho. É pecado. Tá bom? Então, essa foi a nossa lição de hoje. O que eu tenho a aprender com essa lição tão curtinha? Que é melhor obedecer, procurar ter calma e obedecer o que a palavra de Deus nos ensina. Tudo bem? Obedecer o papai, obedecer a mamãe, obedecer a professora da escola, né? Quando ela pede para você fazer algo. Agora a gente não tá indo para a escola, mas quando estiver na escola mesmo, ou até em casa, porque tá tendo aula, vai começar as aulas, então fazer o que a professora pede, né? Obedecer, porque isso agrada a Deus. Tudo bem? Então, essa foi a nossa lição de hoje. Eu agradeço a cada um que assistiu e para que eu saiba que você está assistindo, porque vocês têm falado, né? Vou deixar essa tarefinha. Você vai me mandar um vídeo. Hoje a tia não tem nenhum vídeo para passar, porque ninguém mandou o vídeo dessa semana, né? Talvez começou as aulas essa semana, ficou corrido. Mas eu vou esperar você mandar o seu vídeo falando o versículo de Hebreus 12:6, que é o versículo que é para memorizar, né? Pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Tá bom? A tia falou do jeitinho que tá na revista. E é desse jeitinho que você vai ter que memorizar, tá bom? Mas se você guardar no seu coração as palavras, né? O que significa que o Senhor, ele corrige todo quem ele ama. E ele também castiga quem ele recebe ou quem ele aceita como filho. É isso que o versículo diz, que ele corrige quem ama, mas também castiga quem é filho, quem ele recebe como filho. E nós fomos recebidos como filhos de Deus. Vamos memorizar Hebreus 12:6 e eu vou esperar o videozinho seu falando, tá bom? Para te passar aqui na próxima aula. Próxima aula nós vamos fazer nosso resumo, né, do mês, que é o último domingo do mês. Fiquem todos com Deus, Deus abençoe cada um de vocês, guardem a palavra do Senhor no seu coração para não pecar contra Deus, tá bom? Senhor Deus, muito obrigada, Pai amado, por mais uma escola bíblica dominical, pela oportunidade de pregar a tua palavra a cada coraçãozinho. Abençoa seus lares, suas famílias. Em nome de Jesus, amém. Fiquem todos com Deus e essa foi a nossa lição de hoje, tá? Bom dia e bom domingo, boa semana para todos vocês. Até a próxima.